Tagarogo go nara sukoshi hanasemasu ga tetsudaimashou ka? No caso do idioma filipino, eu sei falar um pouco. Posso te ajudar? Vocabulário que a gente tem aqui. Tagarogo go. Idioma filipino, ok? Até existe uma versão em português para filipino mesmo. Filipino significa idioma filipino, mas também pode ser chamado de tagalo. Tagalo é o idioma filipino, é dessa origem que vem essa palavra. Tagarogo go, ok? É o tagalo, o idioma filipino. A gente tem nara, que a gente vai falar um pouco sobre ele, mas aqui ele significa se. Sukoshi significa um pouco. A gente tem hanasemasu, que é dá pra falar. Tetsudao é ajudar, dar uma mão, dar uma força. Vamos começar por esse final aqui, que tá separado. Tetsudaimashou ka? Posso te ajudar? Isso aqui, pessoal, trata-se do verbo tetsudao, que é ajudar, na forma masu, tetsudaimasu, só que ele tá na forma mashou, que é uma forma que, dentre os usos dela, também é usado para convite, tipo, vamos fazer alguma coisa, mas é também utilizado como forma de oferecer uma ação quando ela tá ligada pelo ka. Então, tetsudaimashou ka seria algo como eu posso te dar uma mãozinha, eu posso te ajudar? É uma expressão. Assim como no português a gente entende o bloco posso te ajudar como um bloco de informação só, é muito mais fácil pra gente entender tetsudaimashou ka da mesma forma. Posso te dar uma mãozinha? Posso te ajudar? Então, esse trecho aqui, ka, posso te ajudar? E no final ele diz, posso te ajudar? Mas o começo ele diz o quê? Tagarogo go nara. Vou começar por esse tagarogo go nara. Pessoal, esse nara, ele é uma estrutura de suposição, ok? Então, ela diz, se for alguma coisa, então existe uma consequência, existe uma possibilidade. Mas o interessante dessa estrutura nara, ela não é a única estrutura usada para fazer essa ideia de ser do português. Não é nem de longe a única, existem outras. Mas ela é sim uma das mais utilizadas, é bastante comum e existe um fato interessante sobre ela, é que ela pode ser ligada diretamente a substantivos. Então, sendo tagarogo go, o tagalo, o idioma filipino, e eu coloco diretamente o nara, ficaria algo como, se for o idioma filipino, se idioma filipino, então é exatamente essa condição. Se eu estiver falando se for o idioma filipino, se for o tagalo, tá bom? Essa é a ideia que vai ser passada aqui. Veja só, olha como ele tá aqui na tradução. No caso do idioma filipino, olha como a gente entende que tradução é diferente de significado nesse caso. O nará vai indicar a ideia do se, da suposição, e sempre vai ser isso. Mas eu posso criar essa tradução de infinitas formas. E nesse caso desse material, foi criado com, no caso do idioma filipino, então ele está indicando, se for esse idioma aqui, aí ele diz, eu sei falar. Ok? Então o nará é exatamente isso. Sukoshi é uma palavra que significa um pouco, não tem muito segredo sobre ela, sukoshi é um pouco. E aparece o hanasemasu. É o hanasu na forma potencial. Hanasu, falar. Hanaseru, dá pra falar. Hanaseru, forma informal. Hanasemasu, dá pra falar na forma formal. Então, se a gente fosse até aqui, tagarogo go nara, sukoshi hanasemasu ga tetsudaimashou ka? Esse ga serve exatamente para ligar essas duas sentenças. Ele não vai alterar o sentido da sentença, nem vai aplicar para o nosso raciocínio português esse sentido de oposição, que geralmente o ga tem no final da frase, até faltou aqui, mas ele vai ligar essas duas sentenças, falando tipo assim, mas se for o idioma tagalo, o idioma filipino dessa primeira parte, ga, ele conclui, eu posso ajudar? No caso do idioma filipino, eu sei falar um pouco, posso te ajudar? Esse ga está conectando essas duas partes, passando exatamente essa ideia. A tradução até ficou com duas vírgulas, enquanto a versão original em japonês ficou com uma vírgula só, mas foi questão de preferência do autor na hora de traduzir a frase, tá bom?